Bom dia, meu nome é Ana Beatriz Milhame Veras, a minha orientadora é a professora Daniele Maria Zucatelli Feitosa, e o meu título é A Saúde Perinatal da Mulher, os ciclos da vida hormonal e sua relação com a periodontia. A periodontia é uma especialidade odontológica que trata, estuda e previne doenças periodontais relacionadas aos tecidos de suporte do dente. Dentro dessa especialidade odontológica há o termo medicina periodontal, que é o estudo das relações de condições sistêmicas do paciente com a saúde periodontal e vice-versa. A gengivite é uma doença inflamatória que pode apresentar sintomas como inchaço, vermelhidão e sensibilidade. A principal causa do desenvolvimento de gengivite é a falta de higiene bucal, que consequentemente gera o acúmulo de biofilme e que, se não tratada previamente, pode evoluir para uma periodontite, que é uma doença mais grave com perda óssea. Sabe-se que no decorrer da vida da mulher, o sistema endócrino exerce papel fundamental em relação ao processo homeostático dos tecidos periodontais, através de mecanismos multifatoriais. A influência exercida pelos hormônios induz o desenvolvimento de bactérias responsáveis pela doença periodontal e também é capaz de modificar a resposta imunológica acerca da função de anticorpos relacionados a um quadro de inflamação tecidual. Essa interferência não ocorre somente quando os níveis hormonais encontram-se altos. Quando baixos, como é no caso da pós-menopausa, no qual o estrógeno e a progesterona encontram-se diminuídos, afetam a produção de colágeno, propiciando o desenvolvimento de descamações do tecido gengival. Diante disso, qual a relação entre os ciclos hormonais ao longo da vida da mulher e a saúde periodontal? Diante disso, há as seguintes hipóteses. Mulheres podem apresentar comprometimento da saúde periodontal devido às oscilações nas taxas hormonais e que alterações na resposta inflamatória no tecido gengival são influenciadas por hormônios. Diante disso, esse trabalho tem como objetivo principal analisar como os diferentes ciclos hormonais podem influenciar especialmente sobre a saúde periodontal da mulher, bem como verificar a relação dos principais fatores etiológicos da doença periodontal e dos ciclos hormonais de diferentes idades e maturidades. Além de indicar, a partir dos ciclos hormonais femininos, os períodos de maior suscetibilidade ao desenvolvimento de doenças bucais, e avaliar a importância da higiene bucal associada ao acompanhamento médico e odontológico para a prevenção de doenças e complicações da saúde sistêmica. Assim, os diferentes estágios hormonais, como a puberdade, o ciclo menstrual, o uso de contraceptivos, a gestação e a menopausa, podem exercer influência na homeostase dos tecidos periodontais. Por isso, é imprescindível o estudo da ação dos hormônios da mulher em relação às doenças periodontais, pois processos infecciosos podem interferir em situações como partos prematuros, além de ser um fator relevante no desenvolvimento de patologias que podem levar à destruição óssea e à perda de dentes saudáveis. Alterações hormonais na puberdade. A puberdade é uma fase em que o corpo passa por mudanças biológicas e fisiológicas. Nesse período complexo, o processo de maturação sexual ocorre e, a partir disso, o organismo torna-se fisicamente e mentalmente mais maduro. As mudanças ocorridas durante esse processo são aliadas ao sistema endócrino e, assim, colabora com as mudanças comportamentais e físicas. Esse período é caracterizado também pelo desequilíbrio hormonal de principalmente hormônios como a progesterona e o estrógeno, que podem causar modificações transitórias teciduais e assim levar ao desenvolvimento de gengivite. A presença de biofilme bacteriano subgengival, somada às oscilações hormonais nesse período, levam à predisposição de sintomas clínicos como sangramento gengival, edema e eritema e desenvolvimento de hiperplasia gengival. O ciclo menstrual
geralmente corresponde a um período aproximado de 25 a 30 dias, mediados pela secreção de hormônios sexuais e encarregado pelo controle e estabilidade da ovulação até o período de menopausa. Esse processo é composto por duas fases correspondentes à pré- e pós-ovulação, que é a fase folicular e a fase luta, sendo, respectivamente, uma responsável pela ampliação da produção de gonadotropinas e estrógeno, e em menor quantidade, progesterona, e a outra responsável pela diminuição destes. Além disso, há o aumento de exudato na fase folicular e a diminuição de exudato na fase lútea. Existem 3 fases no ciclo menstrual, que é o período pré-menstrual, o período menstrual e o período pós-menstrual. No período pré-menstrual, a mulher pode apresentar sintomas clínicos como inchaço, sangramento gengival. E no período da menstruação, podem surgir sintomas como edema de papila gengival e uma sutil mobilidade dental. E no período pós-menstrual, esses sintomas tendem a cessar. Os contraceptivos orais, ou como popularmente chamados, anticoncepcionais, são hormônios esteroides com base em hormônios sintéticos, que têm como objetivo impedir a ovulação e, consequentemente, impedir a gravidez. O uso desses hormônios pode provocar picos e alterações hormonais, e o uso prolongado destes pode estar relacionado diretamente ao desenvolvimento de patologias com sintomas como edema, hiperplasia, sangramento gengival, de exudato inflamatório e aumento de exudato inflamatório. A gravidez é um período na vida feminina que geralmente tende a marcar, pois o corpo passa por diversas mudanças, bem como fisiológicas e biológicas. Nesse período, a mulher tem uma suscetibilidade ao desenvolvimento de gengivite aumentada em 30%, por conta de fatores como a imunidade baixa, altos níveis hormonais, deficiência nutricional, presença de biofilme e alterações da microbiota gengival. Além disso, nesse período, por conta dos elevados níveis de progesterona, o desenvolvimento de gengivite é um risco. E clinicamente, a paciente pode apresentar sintomas como sangramento gengival e hiperemia. E fisiologicamente, o aumento no nível de progesterona pode corroborar com alterações na permeabilidade vascular, que consequentemente vai alterar o fluido clavicular. E a produção de prostaglandina pode gerar uma resposta inflamatória exacerbada. A menopausa é um período marcado pela amenorreia, que é a última menstruação da mulher, e pelo climatério, que é quando a mulher deixa de ter a capacidade de se reproduzir. Esse período também é marcado pela diminuição abrupta de hormônios como a progesterona, o estradiol e o estrógeno, e o aumento do hormônio folículo estimulante, que é o FSH. E nesse período, a mulher pode apresentar sintomas clínicos como a descamação do epitélio gengival, ardor ou incômodo, sangramento e sensação de boca seca. Por isso, essa súbita diminuição hormonal propicia o desenvolvimento de doenças periodontais e, consequentemente, ela fica com uma maior predisposição ao desenvolvimento de gengivostomatite menopausal. O meu trabalho é uma revisão de literatura com abordagem qualitativa e descritiva, com coleta de dados por meio de PubMed, Lilacs e Cielo, com os descritores Periodontal Medicine, Periodontics e Hormônios. Critérios de inclusão. Para serem incluídos no estudo, artigos científicos publicados em revistas de alto impacto da área, que apresentam uma relação entre a periodontia e ciclos hormonais nos últimos 10 anos. Além disso, fontes clássicas sobre o tema com mais de 10 anos também serão incluídas. Os critérios de exclusão
foram referências que não condiziam com o assunto apresentado, além de textos de anais, eventos e monografias. A análise de dados foi feita através de uma análise textual discursiva, associada à coleta de dados em artigos científicos, e todos os artigos serão incluídos e organizados em tabela de Excel, quanto à revista, ano de publicação, objetivos, metodologia, e de cada estudo, avaliar o ciclo hormonal, os tipos de hormônio, idade da mulher e alterações periodontais. Aqui são as minhas referências. E aqui é uma frase que eu gostaria de deixar. Não há limite para o que nós, como mulheres, podemos alcançar, dita por Michelle Obama. E desde já, muito obrigada pela atenção e tchau, tchau.